Vamos terminar a nossa leitura. Então, esse terceiro vídeo termina este capítulo em especial da visita que o Joaquim Nabuco fez ao Vaticano. Legal? Então, esse é o terceiro vídeo. Vamos continuando. Estou na página 224. Estamos progredindo. Vamos lá. Então, ele relatou no último vídeo, acredito que para um jornal ou país, toda essa experiência que ele havia tido com o Papa, né? Descreveu certinho o que o Papa lhe disse. Agora, continuando aqui, página 224. Como o cardeal Czak tinha tido razão de dizer que eu ia levar ao Papa um verdadeiro bombom, infelizmente, a diplomacia envolveu-se na questão. O ministério conservador alarmou-se com a intenção manifestada pelo Papa e conseguiu demorar a encíclica, que era o documento papal que o Papa se comprometeu com Joaquim Nabuco de produzir, defendendo a libertação dos escravos. A curta demora foi bastante para ela só aparecer depois de abolida a escravidão no Brasil. Entre a queda de Cotegipe e a abolição, o espaço foi tão pequeno que a bela obra de Leão XIII só veio a ser publicada quando não havia mais escravos no Brasil. A bênção, porém, do Santo Padre à nossa causa, a palavra que ele ia proferir, essas desde os fins de fevereiro, ainda sob o gabinete Cotegipe, o país as conheceu pelas minhas revelações. A surpresa da emancipação total foi tão agradável a Leão XIII que, como post-scriptum à sua carta lapidária sobre a escravidão, ele mandou à princesa imperial a rosa de ouro. Então, meu papel foi, como se viu, muito humilde. Simples portador para o cardeal Rampolla e Monsenhor Mosseni das cartas de apresentação dos cardeais Manning, eu não fiz, apresentando a Leão XIII, as pastorais de nossos bispos sobre o seu jubileu, senão oferecer-lhe um assunto a todos os respeitos digno dele. A imaginação do Papa abrangeu logo toda a grandeza do serviço que ele podia prestar à humanidade, o tema incomparável proporcionado às suas letras. Se de alguma coisa me posso lisonjear, é de ter ligado com uma aspiração comum a causa dos escravos no Brasil, a causa da África. Poucos meses depois do pronunciamento que supliquei ao Santo Padre, chegará a Roma o cardeal Lavigérie e o Papa o investirá na cruzada africana, que foi a nobre coroação da sua vida. Em uma carta da Anti-Slavery Society, Mr. Charles Allen fez-me a honra de dizer que fui eu que preparei, junto ao Papa, o caminho para o Senhor Lavinière. Nos discursos do grande apóstolo da África, no que ele disse tantas vezes, ex abundantia cordis, o que se vê é que quando ele chegou a Roma, Leão XIII estava possuído, dominado, inflamado do fervor anti-escravagista. A parte que me coube em tudo isso foi apenas a de ser quem, na ocasião de seu jubileu sacerdotal e da canonização de São Pedro Claver, ocasião tão favorável para o desabrochar dessa e de outras generosas iniciativas e aspirações de reinado, teve a fortuna de atrair o grande espírito de Leão XIII, disputado por tantas solicitações,
para o problema que mais o podia fascinar. Foi bem forte a impressão que eu trouxe de Roma. Nos fins de abril, não se sabendo ainda até onde iria a reforma anunciada pelo novo gabinete João Alfredo, assisto à festa da libertação em massa de uma fazenda do Paraíba e a lembrança que me ocorre é a das maravilhas do Vaticano. Que emoções essas da abolição! Como tudo se fundia em uma mesma nota, misteriosa e íntima, como se estivéssemos em nós, nesses momentos, o coração dos escravos em vez do nosso próprio. É este o trecho que descrevi, aquela emoção da bela aliança. Aspas. Há 3 meses tive a fortuna de assistir à missa do Papa na Capela Sistina. Nesse tempo eu não esperava que a hora da abolição estivesse tão prestes a soar, e tinha ido pedir a Leão XIII, na desconfiança de que a regência era um vice-reinado, e o vice-reinado da escravidão, uma palavra que movesse o sentimento religioso da princesa. Como eu estava enganado, e quem não estava a começar pelo próprio presidente do conselho. Durante aquela missa, em que tudo para mim era novo, e quando o vulto do Papa entre os cardeais prendia todas as atenções, por entre a música da Sistina, ouvindo a qual sente-se que a voz humana é o único de todos os instrumentos que sobe além da terra, eu, pelo menos, não podia tirar os olhos desse teto, que é a maior página do belo escrita pelo homem. Que oportunidade única e a de tal cerimônia e de tal acompanhamento para reler a Bíblia de Michelangelo e decorar o seu poema de criação. Pois bem, a missa da Bela Aliança renovou-me a emoção infinita da Sistina. Havia nela outros tantos elementos de grandeza combinados, não havia o sumo pontífice, nem o coro angélico, nem os frescos de Michelangelo. Página 226. Estava ali, porém, o representante do Papa, abençoando em nome dele a reconciliação das duas raças. Havia lágrimas em todos os olhos, a ansiedade, igualmente apreensiva para todos os que iam dar e os que iam receber a liberdade, e para nós a mais suave de todas as sensações possíveis, ver recuar as trevas da escravidão do rosto de uma raça, esse grande Fiat Lux, ver o barro onde informe o escravo acordar homem como o Adão de Michelangelo na claridade matinal da criação. O pensamento voltava quase 4 séculos atrás, a primeira missa dita no Brasil, quando ele tomou o nome de Terra de Santa Cruz. 4 séculos para a cruz recuperar o seu verdadeiro sentido de símbolo da redenção e para a missa significar o sacrifício de Deus pelo homem. Vendo diante deles aquela a quem iam dever a liberdade e olhando para a Senhora da Piedade no nicho do altar, os escravos, na confusão de seus 2 grandes reconhecimentos, deviam ter sentido os rubis como lágrimas de sangue do resplendor da Mãe de Deus baixar um momento sobre a cabeça da sua Redentora ajoelhada. Os tempos em que se escrevia assim, em que o coração, e só o coração, era que fazia o ditado e tão rápido que a pena não podia acompanhar. Para mim, teria sido uma diminuição sensível da emoção humana que a campanha abolicionista me causou, se eu não tivesse essa página da minha vida ida a Roma para reler esse encontro conosco da simpatia e do fervor de Leão XIII.
Por que tão tarde tive eu a ideia desse apelo, que devera talvez ter sido o primeiro? Quero crer na abolição, tão súbita foi ela, tudo veio a tempo. A lembrança dessa visita a Roma, seguida tão de perto do fim da escravidão e da queda da monarquia, que era o termo forçado da minha carreira política, não podia deixar de crescer no vazio da minha tarefa acabada e da impossibilidade de assumir outra equivalente. Uma nova vida vai datar daquelas impressões religiosas, assim assimiladas, no ardor de um combate que deveria encerrar e resumir a minha vida militante. Uma nova camada de minha formação desenha-se insensivelmente desde esse meu momentâneo contato com o Leão XIII, ou por outra, a camada primitiva começa a descobrir-se depois de perdido por tão longos anos o veio de ouro da infância. Qualquer que seja a verdade teológica, acredito que Deus nos levará de algum modo em conta a utilidade prática de nossa existência, e enquanto o cativeiro existisse, estou convencido de que eu não poderia dar melhor emprego à minha do que combatendo-o. Essa vida exterior, eu sei bem, não pode substituir a vida interior, mesmo quando o espírito de caridade, o amor humano, nos animasse sempre em nosso trabalho. A satisfação de realizar, por mais humilde que seja a esfera de cada um, uma parcela de bem para outrem, de ajudar a iluminar como um raio, quando não fosse senão de esperança, vidas escuras e subterrâneas como eram as dos escravos, é uma alegria intensa que apaga por si só a lembrança das privações sociais e preserva da inveja e da decepção. Essa alegria todos que tomaram parte do movimento abolicionista deveriam tê-la sentido por igual. Enquanto a luta contra a escravidão durasse, penso que a religião não sairia para mim do estado latente de ação humanitária. Muitas vezes mesmo a religião não consegue desprender-se da tarefa ordinária da vida, e é somente quando essa tarefa acaba ou se interrompe que as perquisições interiores começam, que se quer penetrar o mistério, que se sente a necessidade de uma crença que explique a vida. Até lá basta o próprio papel que desempenhamos. O crítico não aparece sob o ator. A dúvida não distrai da ação exterior contínua. Enquanto se é um simples instrumento, por pequeno que seja o círculo traçado em torno de nós, a imaginação se encerra nele. E a vida interior não se insinua sequer à consciência. A ação é uma distração. É só acabada ela que, em certa ordem de espíritos, as afinidades superiores se pronunciam. Quero crer, para os que sucumbem nessa fase, que o benefício que eles possam fazer elimine parte da impureza que carregam em sua inconsciência moral ou religiosa, que é o mesmo e ainda pior. Não posso hoje pensar na minha ida a Roma em 1888 sem sentir que então sementes esquecidas nos primeiros sulcos da meninice reviveram para germinar mais tarde ao calor de outras influências. Não fui em vão a Roma, do ponto de vista do meu sentimento religioso. Página 228, aqui termina o capítulo. Eu acho que a saída dele a Roma, e principalmente o fato de ter encontrado o Papa, numa situação, né, é uma audiência com o Papa, ter se encontrado com o Papa, acho que isso reviveu nele, autor, os sentimentos católicos que talvez estivessem, sei lá, quem sabe, morrendo já, né? Porque daí ele vai crescendo, vai vendo outras coisas, talvez ficando um pouco mais materialista também, né? E acaba esquecendo
certo modo, a criança católica que ele foi. E aqui volta, talvez tenha sido isso, volta um sentimento católico justamente por encontro com a autoridade máxima do catolicismo, que é o Papa, e eu acho que isso é absolutamente comum, né? Imagine você, católico, encontra com o Papa e tem um bate-papo com ele. Vamos lá então agora ao resumo que eu pedi para o ChatGPT fazer deste vídeo de agora. Daí a gente fecha o capítulo e fecha o vídeo. Este trecho das memórias de Joaquim Nabuco descreve seu envolvimento na luta abolicionista e sua viagem a Roma em 1888, pouco antes da abolição da escravidão no Brasil. Ele relata como levou ao Papa Leão XIII documentos que inspiraram uma encíclica condenando a escravidão. Embora a encíclica tenha sido publicada apenas após a abolição, o gesto do Papa, culminando com o envio da Rosa de Ouro à Princesa Isabel, foi um importante apoio simbólico à causa. Nabuco reconhece que o seu papel foi modesto, mas sente orgulho por ter despertado no Papa um forte interesse pela questão escravagista, o que mais tarde também se manifestaria na cruzada africana do cardeal Lavigérie. Ele destaca a profunda emoção ao presenciar uma missa de libertação em uma fazenda, comparando-a à grandiosidade da missa papal na Capela Sistina. O texto revela também uma reflexão espiritual. O fim da escravidão marcou o encerramento de sua carreira política e o início de uma transformação interior. Nabuco expressa a crença de que Deus valoriza a utilidade prática da vida e sente que sua atuação contra a escravidão foi uma missão mais justa. O contato com o Leão XIII reacendeu nele sementes de fé e espiritualidade adormecidas desde a infância, que só agora começavam a florescer. Então é isso. Terminamos esse capítulo em que Joaquim Nabuco vai ao Vaticano, conversa com o Papa e fala sobre a questão do abolicionismo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu recado. É isso. Até o próximo vídeo. Vamos continuando ainda a leitura do nosso livro.